Boa noite, família Vida Nova, mais uma vez. Quantos estão com expectativas aí? Amém? Você precisa estar com expectativa, irmão. Antes de eu começar a ministrar, eu queria ler um versículo aqui para você, para mim também. Em Hebreus 4:2 diz assim: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Amém? Então essa que é a importância de termos total expectativa, ou seja, de ter total fé quando a palavra é lançada do altar. É necessário que a palavra de Deus seja valorizada. Muito mais importante do que os pastores quando sobem aqui é a palavra que é liberada do altar. Então, se nós começarmos a entender que talvez a vida ainda não está da forma que você sonhou, mas as palavras que foram liberadas aqui sobre a tua vida, no momento certo, no tempo que Deus escolheu, vai começar a frutificar. Amém? Glórias a Deus. Essa noite eu queria falar, se pudesse botar um tema nessa ministração, crescendo da maneira certa em 2022. Amém? E nada melhor do que falar sobre o menino Jesus. Nessa última mensagem antes do Natal, sou grato a Deus pela vida do pastor Mário, por ter me feito esse convite. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui nesse altar. E eu queria ler esse versículo com você, e talvez de cara você vai olhar e falar: nossa, mas um versículo tão pequeno. Um versículo tão pequeno, mas olha, eu leio, sempre que posso, eu leio muito a Bíblia. Mas eu não achei ainda na Bíblia um versículo tão pequeno, com tanto ensino, que dá para você esmiuçar ele de tantas formas. E eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente no teu coração, amém? Assim como falou no meu coração, assim como... E se você começar a futucar mais ainda, mais coisa você acha. Deus tem feito coisas sobrenaturais através da palavra dele, amém? Abre aí para mim, por favor, Lucas capítulo 2, versículo 52. Olha o que diz a palavra de Deus. Lucas capítulo 2, versículo 52. Pode deixar o texto no telão por enquanto, tá? Olha isso, gente. Você pode ler comigo? Jesus... Vamos ler mais forte agora? Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Amém? Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu entrego a mente dos teus filhos nas tuas mãos, Senhor. Só possa levá-las cativa ao teu reino agora. Que a semente dos céus comece a ser plantada no coração delas, que o Senhor dê, meu Pai, para elas discernimento nessa palavra, que o Teu Espírito possa tocá-los, meu Pai, em nome de Jesus, assim como me tocou, e venha trazer transformação e fé sobre os seus corações, em nome de Jesus. Gente, olha só, olha como que a palavra de Deus, ela é sobrenatural. Jesus, ele ia crescendo, só que existe uma ordem, em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Então a primeira coisa que já nos desperta algo, que é que Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo já sendo um predestinado a vir e tomar conta do lugar, a vir e resolver o problema da nação, a ser o segundo Adão, o Adão que deu certo, a ser o projeto de vida que deu certo, a ser o próprio Filho de Deus que veio ao mundo para dar certo, mesmo assim ele precisava crescer. Quando se fala em crescer, se fala de processo. Quando se fala de processo, se fala de tempo, paciência,
se fala de cumprimento de regras, se fala de cumprimento de princípios para ter êxito e suportar o processo. Amém? Então, olha só que coisa tremenda. Jesus, ele ia crescendo, mas existe uma ordem nesse crescimento. Fala comigo assim, sabedoria. A sabedoria, ela remete a um tipo de crescimento intelectual, um tipo de crescimento voltado para a inteligência emocional. Por que inteligência emocional? Jesus precisava crescer de forma sábia, ou seja, ele precisava que a sabedoria do próprio Deus viesse sobre ele e se desenvolvesse para que ele conseguisse suportar aqueles que estariam ao seu lado, para que ele conseguisse lidar com aqueles que apareceriam ao seu lado. E foram muitas coisas, foi muita gente problemática, foi gente igual a gente. Então, nessa caminhada, quando eu disse que o título dessa ministração poderia ser Crescendo da Forma Certa em 2022, é que o crescimento que vai causar a vitória em 2022, ele está ligado a nós nos preocuparmos em crescer como Jesus crescia. E nós vamos ver ao decorrer desse texto, ao decorrer dessa palavra, que existem muitas chaves nesse pequeno versículo. Como eu falei agora, a sabedoria, ela está ligada ao crescimento intelectual, à inteligência emocional. Jesus foi traído, amém? Amém? Jesus foi rejeitado, amém? Seria impossível ele suportar se ele não tivesse crescido em sabedoria e inteligência emocional. Seria impossível ele suportar se ele não tivesse crescido de forma intelectual para ensinar os discípulos, para até hoje nós podermos ouvir a voz do Senhor, para até hoje nós podermos abrir a Bíblia e ver lá as passagens que o próprio Jesus fala, uma passagem com tanta sabedoria. Você imagina, hoje as pessoas chegam diante de nós, isso é normal, isso é quase que, infelizmente, é normal para o ser humano. Alguém chega para contar um problema para você, ou para mim, para todos nós, e nós chegamos para essa pessoa, a maioria das vezes fala assim, mas o que aconteceu? É verdade ou não é? Você quer ajudar, mas você fala, mas o que aconteceu? E no final você até fala assim, mas olha só, mas é também porque eu disso. Quantas pessoas se apresentavam diante de Jesus? Em nenhum momento você vê Jesus falando isso. Em nenhum momento você vê Jesus falando assim, eu vou fazer, mas toma vergonha na sua cara. Nós fazemos isso. Eu vou fazer, mas aquela mulher pecadora chegou diante de Jesus e em nenhum momento falou assim, mas você, pelo amor de Deus, tu está pegando o marido de todo mundo? Tu está toda errada? Não. Jesus, apenas com seu amor, com a sua sabedoria, ele conseguia constranger as pessoas e fazia com que elas fossem totalmente transformadas por esse amor. E Jesus, com a sua sabedoria, sabia lidar quando alguém o negava. Jesus, com a sua sabedoria, sabia lidar com alguém que o rejeitava. Se rejeitaram o próprio Rei dos Reis, quem somos nós para não sermos rejeitados? Mas todas as vezes que nós pensarmos que estamos sendo rejeitados, Ele morreu na cruz para que houvesse hoje um consolo sobre mim e sobre você. Todas as vezes que vier a sensação de que estamos sendo rejeitados, nós vamos falar assim, tem um que foi muito mais rejeitado e morreu no meu lugar para que hoje eu me sentisse amado por Ele e não mais rejeitado. Jesus, Ele não morreu apenas para que nós tivéssemos uma vida, mas Ele morreu para que tivéssemos uma vida em abundância. Jesus, Ele não morreu apenas para que nós apenas existíssemos, mas para que nós fôssemos não apenas alcançados pelos milagres, mas que fôssemos instrumentos de milagres. Jesus, Ele anseia em que nós venhamos sempre nos posicionar de forma que estejamos debaixo da poderosa mão dEle para receber e captar todas as bênçãos que tem para nós. Mas as nossas próprias escolhas nos impedem de nos posicionarmos. Não é Ele quem se afasta, somos nós que nos afastamos.
Não é Ele quem vira as costas para nós, somos nós que viramos as costas para Ele. Mas quando a sabedoria de Deus cresce em nós, quando nós crescemos nessa sabedoria, nós conseguimos suportar o dia mal, nós conseguimos vencer a rejeição, nós conseguimos vencer os problemas e as circunstâncias em trancos e barrancos. O mundo pode estar desabando, você fala assim, desaba, eu estou mancando, estou sentindo dor, não estou aguentando, mas eu não vou parar. Porque o segredo não está na velocidade, o segredo está na constância. Em nome de Jesus, até Jesus voltar, você tem que ver a tua vitória, amém? Você precisa pensar assim, Senhor, será que vai dar tempo? Em nome de Jesus vai dar tempo, amém? Porque quando nós começamos a buscar a Deus de forma que nós tenhamos um desejo de crescer nessa sabedoria, nós começamos a enxergar com os olhos sobrenaturais e não apenas com os olhos naturais. Aquelas pessoas que talvez fizeram algo que nos entristeceram ou nos magoaram, nós conseguimos perdoá-las e liberá-las, e aquilo já não nos causa mais dor, sabe por quê? Porque a sabedoria de Deus cresce em você, você não tem tempo para perder com ressentimentos, como diz o louvor da Ana Paula Valadão. Você não tem tempo para perder com mágoas. A sabedoria, conforme Jesus, o menino Jesus ia crescendo em sabedoria, ele não tinha tempo para perder com ressentimentos, ele não tinha tempo para perder ou para se preocupar se seria cancelado ou não, se seria rejeitado ou não, amém? E olha que interessante essa história, acredito que todos conheçam, ela fala do menino Jesus quando ele está com a sua mãe Maria e ele se perde, da sua mãe, se perde não, a sua mãe perde ele de vista e vai procurar ele em tudo quanto é lugar, e quando chega ele está onde? Dentro da sinagoga, aprendendo com os mestres, ouvindo, discutindo a palavra de Deus. E daí a Maria fala, menino, onde você estava? E ele responde, se você ler no texto está escrito mais ou menos assim, e onde você esperava que eu estivesse? Olha só esse menino. Maria ficou quieta, mas outra mãe falaria, eu pensei que você estava no parquinho. É como se chegasse aqui numa reunião de liderança, de pastores, na escola bíblica dominical, e procurasse a Estherzinha ou Davizinho e falasse assim, você estava aqui? E ele falasse, onde é que você queria que eu estivesse? Eu pensei que você estava lá embaixo na escolinha, pensei que você estava na classe infantil, dos adolescentes, mas jamais ia pensar que você ia estar aqui na escola dominical. Jesus, ele sabia exatamente os caminhos que o levariam a suportar e a vencer, os caminhos que o levariam a ter sucesso, amém? Então, o crescimento de Jesus na área da sabedoria fez com que ele aprendesse a se relacionar com todos que estavam à sua volta, e com uma lente perfeita ele conseguia enxergar o mundo, os pecadores, e conseguia, o mais importante, tomar decisões corretas, porque a sabedoria ela vai despertar em nós a tomada de decisões corretas. Não é possível ficar permanecendo no mesmo erro, não é possível. Eu sei que a nossa carne ela é fraca, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele é mais que poderoso, amém? Ele pode nos ajudar, amém? Nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos, no nosso momento de devocional, no nosso momento secreto com Deus, falar, Espírito Santo, eu não estou aguentando mais, vem sobre a minha vida, muda o meu caráter, transforma o meu futuro, me dá forças, porque se partir de mim eu não consigo. Nós precisamos dar nomes às nossas dificuldades quando nós oramos diante de Deus. Precisamos dar nome às nossas dificuldades quando nós nos rendemos e separamos um tempo para falar com Deus. Falar, Senhor, eu sei que eu estou errado nisso, nisso e nisso, mas eu não quero errar. O Senhor conhece o meu coração, transforma a minha vida, transforma o meu caráter. Eu não quero cair outra vez nesse lugar que eu caí.
E a sabedoria de Deus, ela começa a se aperfeiçoar em nós. E a sabedoria de Deus começa a se aperfeiçoar em nós. E nós vamos nos tornando uma pessoa diferente. Amém? A segunda chave, Jesus ele crescia também em estatura. A estatura é algo que, consequentemente, ele precisava crescer para todos o verem como um homem. Para que o processo, para que a promessa fosse cumprida. Era necessário que ele se tornasse um homem, porque ninguém dá ouvido para uma criança. Você vem andando pela rua, uma criança passa por você e fala, aí, tá tendo um incêndio aqui na rua, aqui, ó, uma criança do tamanho da Estherzinha, da Belinha, tá pegando fogo ali, você, garotinha boba. Mas vem um adulto falando, olha, tá pegando fogo ali, você, meu Deus, é mesmo o que está acontecendo? A estatura, o crescimento em estatura está relacionado a como as pessoas nos veem, a maneira como nós vamos ser expostos para o mundo, a maneira que vai nos tornar relevantes ou não relevantes, a maneira que vai fazer as pessoas sentarem para nos ouvir ou não nos ouvir, porque muito mais do que sentar para nos ouvir é seguir o conselho que nós vamos dar. Nós precisamos ser os cristãos que na verdade temos como significado pequenos cristos, ou seja, imitar Jesus literalmente em tudo, suportando uns aos outros, amando o próximo, perdoando, e não só na hora dos milagres imitar Jesus. É necessário que nós possamos imitar a Jesus em todos os aspectos. Era necessário que ele crescesse, ou seja, era necessário que ele começasse a se expor, era necessário que ele fosse exposto por Deus, ainda que em ambientes que ele fosse rejeitado, para que ele pudesse alcançar lugares que ninguém jamais alcançou. É por isso que, olha que coisa interessante, ele quando era um menino, buscavam ele e ele não estava com as crianças, ele estava com os mestres aprendendo. Quando ele era um adulto, buscavam ele entre os mestres, ele estava onde? Entre os pecadores. Pegou? O teu crescimento não é para você se vangloriar, o teu crescimento e o meu crescimento é para a gente ser instrumento de transformação na vida de alguém. O teu crescimento e o meu crescimento não é para você pegar o teu dom e guardar, o meu crescimento e o teu crescimento é para a honra e glória do Senhor Jesus. Você pegou isso? Enquanto ele era um menino, ele estava num lugar que ninguém esperava. E quando ele se torna um adulto, ele também sempre está num lugar que ninguém esperava. Ou seja, não espere encontrar com Deus nos lugares prováveis. Não espere encontrar com Deus nos lugares prováveis. A presença de Deus, ela é capaz de estar no lugar mais improvável. Calma aí, pastor, mas a presença de Deus não está na igreja? Sim, claro que está. Mas eu quero te dizer que quando você sair daqui, essa mesma presença pode te encontrar lá no teu quarto, essa mesma presença pode te encontrar lá no teu trabalho, pode te encontrar no teu carro, pode te encontrar, você que está nos acompanhando, num leito de hospital. Essa mesma presença pode levar cura e paz, que excede todo o entendimento, sobre alguém que está em fase terminal no CTI. Porque a presença de Deus, ela sempre estará nos lugares que ninguém dá nada. Enquanto era um menino, estava com os mestres. Depois que se tornou um mestre, estavam com os pecadores. Jesus, ele é muito intencional no seu propósito, no seu trajeto e nas suas ações. Mas o fato que fazia ele acertar na sua forma intencional de ser, era a sabedoria que já tinha sido derramada sobre ele. Era a sabedoria que já tinha sido liberada sobre ele, era a forma que ele decidiu crescer, era a forma que ele decidiu crescer. Mas poxa, Jesus passou por isso tudo, e ainda assim foi crucificado, foi rejeitado, foi açoitado. O propósito de vida dele era morrer por nós. O propósito de vida de Jesus não era chegar no final e ganhar uma coroa dessa terra. O propósito divino
que existia para Jesus era chegar no final, morrer como um homem e ser levado aos céus e receber todo o poder sobre o céu e sobre a terra. Jesus foi o plano que deu certo. Você é o plano que deu certo. Não pensar, mas está tudo errado. Também parecia que estava tudo errado para Jesus. Diante dos homens. Diante dos homens pensaram, agora eu quero ver onde é que ele vai operar milagres. Mal eles sabiam que naquela época o Deus andava ao redor dos homens, ao lado, encostava. E hoje o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Você reparou que antes eles precisavam achar Jesus para que Jesus viesse e ressuscitasse a filha de Lázaro? Agora nós não precisamos ir na rua buscar ninguém. Nós só precisamos dobrar o nosso joelho e clamar ao Espírito Santo de Deus. E Ele há de fazer o milagre de ressuscitar. Ele há de fazer o grande milagre. O mesmo Deus que andava ao lado dos homens naquela época, é o mesmo Deus que anda hoje dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. Amém? E agora eu queria falar sobre o terceiro pilar desse crescimento que deu certo, desse crescimento que por causa dele nós estamos aqui. Se chama graça. Fala comigo, graça. A graça, ela remete ao crescimento espiritual, ao crescimento em relação à intimidade e principalmente ao crescimento que o fazia desfrutar de forma plena da posição dele de filho amado. O mundo, ele, através das suas artimanhas, tem distorcido essa graça. O mundo, através das artimanhas de Satanás, ele tem distorcido essa graça em alguns lugares. A graça, em alguns lugares, tem sido pregada como, pode fazer o que você quiser, Jesus te ama, você é salvo. Só que a graça, ela não é para ser usada, ela é para ser honrada. A graça de Deus sobre nós, ela tem dois efeitos. Se você procurar no dicionário, vai ter dois significados: salvadora e sustentadora. A graça tem dois efeitos: de salvação e de sustentação. Jesus, o menino Jesus, ele precisava só de uma, que era o de sustentação. É por isso que algumas pessoas não entendem, mas Jesus precisava crescer em graça? Ele era o próprio Deus, precisava, porque ele era 100% Deus, 100% homem. E a graça que era liberada sobre a vida dele, através desse crescimento que ele buscava, era uma graça sustentadora. Era uma graça que não ia deixar ele parar, que não ia deixar ele desistir. Quando ele suou sangue, quando ele foi açoitado, quando os cravos perfuravam os seus pés, as suas mãos, naquele momento ele falou: se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Esse mas todavia seja feita a tua vontade é a graça sustentadora que causa em nós. Sabe aquela hora que você tem vontade de chutar o balde? A graça sustentadora vai lá e te pega no colo e fala: você não vai chutar o balde. Sabe aquela hora que você chutou o balde? A graça sustentadora está gritando no teu ouvido nessa noite, e está tocando no teu coração nessa noite para você se levantar e ir lá e pegar esse balde de novo. Então, essa palavra, como eu disse, ela é linda demais. Você vê através de um versículo tão pequeno. Você vê através de um versículo tão pequeno, tanta instrução. Você vê através de um versículo tão pequeno, tanta vontade de Deus em nos ensinar algo. A graça alcançou um povo que murmurava no deserto, irmão.
Mas como assim? A graça alcançou o povo que murmurava no deserto? Eles murmuravam, amém? Reclamavam, amém? Mas as roupas cresciam no seu corpo, as vestes cresciam nos seus pés, as sandálias cresciam nos seus pés, e não faltava alimento. Essa é a graça que o mundo não entende. Ah, mas você está todo errado. Mas Deus tem me alcançado através da graça dele. Eu tenho sido alcançado através dessa graça. Porque apesar de eu estar andando todo errado, Deus, Ele tem cuidado de mim. Deus tem me guardado. Então qual é o papel daqueles que são alcançados pela graça de Deus? Valorizar essa graça. Porque no tempo da lei era muito mais fácil. Que isso, pastor? Era fácil? Era. Em relação a ser salvo, sim. Como assim? O camarada não pecava, porque se ele pecasse, cortavam a cabeça dele. A mulher não adulterava, porque senão ela era apedrejada. Um monte de gente deixava de fazer um monte de coisa, porque alguém poderia ver. Mas e como que estava o seu coração? Como que estava o seu coração? Em relação a viver uma vida terrena, o tempo da lei era mais fácil não errar. Para os outros verem, mas o pecado continuava sendo visto por Deus. Porque o ser humano ele pode pecar não só nas ações, mas nas intenções, nos pensamentos. O adultério ele não acontece apenas quando o fato é consumado, mas quando entra no pensamento e o pensamento é alimentado. Então, no tempo da lei, ficava tudo muito bonitinho. Eram chamados fariseus, tinham um monte de pecado, mas gostavam de apontar o pecado dos outros. Então, no tempo da graça, não é para fazer tudo achando que aquela cruz, o sangue vertido na cruz foi de graça. Não foi de graça. O direito de desfrutarmos hoje da graça que vem dele. A graça, o tempo da graça, o tempo de hoje da graça, ele exige de nós uma autenticidade no mundo espiritual. Uma decisão de quem nós somos quando os holofotes se apagam. Quem nós somos quando as luzes se apagam. Quem nós somos quando nós estamos sozinhos no nosso quarto. Quem nós somos quando nós encontramos com alguém na rua. Quem nós somos quando alguém te dá um troco a mais e ninguém percebeu. Quem nós somos quando o patrão sem querer deposita um dinheiro a mais na tua conta e passou batido 1, 2, 3 semanas e você, vou me dar bem. No tempo da lei, você não precisava devolver. No tempo da graça, você tem que devolver. Ser crente debaixo da graça é muito mais difícil do que debaixo da lei. Amém? O que faz um filho desobediente não é o fato de você pegar um chinelo, apontar para ele e falar, para de fazer isso, menino, e ele parar, não. O que faz um filho obediente é quando você vira as costas, o que ele fala? Qual o sentimento que flui dele? É por isso que a graça, ela não pode ser banalizada. A graça, ela não pode ser desvalorizada. A graça é como se você passasse a viver uma vida que o mundo não, o que você faz não importa para o mundo mais, se importa para Deus. Se importa para o mundo espiritual, sabe por quê? As nossas atitudes, as nossas decisões, elas vão definir se nós naquele grande dia iremos nos encontrar com o nosso Salvador ou não. As nossas decisões no oculto, as nossas ações no oculto, as nossas motivações, ou seja, aquilo que me motiva a tomar uma atitude, aquilo que me motiva a fazer algo, ainda que pareça lindo e maravilhoso, o Espírito Santo de Deus que sonda os corações, ele sabe exatamente qual é a intenção. É por isso que as nossas motivações, elas têm o poder de ativar ou de habilitar ou desabilitar as obras das nossas mãos. Tudo aquilo que nós fazemos é pesado com a motivação do porquê nós fazemos. Então o Espírito Santo de Deus nessa noite, ele traz essa palavra para que nós possamos refletir. No ano de 2022 nós vamos crescer, mas não é da maneira errada, nós vamos crescer da maneira certa.
No ano de 2022, ainda que não pareça, eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que eu creio. No ano de 2022, ainda que não pareça, eu não estou preocupado com o que vão falar de mim, eu estou preocupado de viver uma eternidade ao lado do meu Senhor. Eu não posso viver uma vida e trocar uma expectativa de vida talvez de 80, de 70 anos por uma eternidade ao lado daquele que me criou. Talvez você está sangrando agora, está doendo agora, mas não foca no agora, foca que se você permanecer fiel, você vai para um lugar que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais boleto para pagar, amém? Cadu quase falou em línguas agora ali. Então, chegou o tempo da igreja do Senhor valorizar a graça e não se aproveitar da graça. Quem se aproveita da graça está querendo mostrar algo para os terrenos. Quem valoriza a graça está querendo mostrar algo valoroso para o eterno. Quem se aproveita da graça está fadado à morte eterna. Quem valoriza a graça está fadado à vida eterna. Então você fala, poxa, mas falar é muito fácil. Infelizmente é. Tem gente que tem uma preocupação de falar assim, você prega o que vive. Esses dias eu estava lendo um texto muito interessante sobre isso. O texto falava assim, não, eu prego o que a palavra de Deus diz e luto para viver o que prego. Você está entendendo? Nós precisamos lutar para viver o que pregamos. Não é viver o que prega. É lutar para viver é lutar para pregar o que vive. Não é lutar para pregar o que vive, é viver para lutar o que prega. Então Deus, Ele, através do seu Espírito, Ele tem derramado sobre nós esse anseio, esse desejo de querer mais de Deus. Talvez se você terminou o ano de 2021 não da forma que você queria, eu quero te dizer, ainda tem 2022 para você vencer. Ainda faltam alguns dias para terminar o ano de 2021. Palavras proféticas foram liberadas desse altar de que milagres iriam acontecer ainda nesse ano, amém? E quantos tomaram posse aí dessa palavra? Eu tomei posse em nome de Jesus. É necessário tomar posse dessa palavra, porque senão a gente pira. É necessário tomar posse de que Deus, Ele não chega atrasado, Ele chega no tempo certo, exato, para que nós não venhamos ter nenhuma dúvida de que foi força dos nossos braços, mas que foi o milagre efetuado por Ele. Amém? Então a graça, ela existe para nos trazer conserto e não para acariciar os nossos pecados. A graça, ela existe para nos trazer a certeza de que tem alguém olhando por nós, que nos ama, para nos trazer a lembrança de que Ele morreu por nós, para vivermos uma vida digna de cumprimento de princípios e não de desonra. Então é por isso que nós precisamos honrar essa graça. Deus, Ele tem muitos planos para realizar na sua vida. Deus, Ele tem muitas promessas para realizar na nossa vida. Deus, Ele tem grandes coisas para fazer em nós e através de nós, amém? Mas tudo isso é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus Cristo, que possamos ser a geração eleita que o Senhor procura, que possamos ser aqueles guerreiros que vão prevalecer, que vão permanecer até o fim fiéis, e que ainda que nós venhamos sentir dor, ter vontade de desistir, nós vamos ter a presença do Espírito Santo de Deus em nós, a graça de Deus habitando em nós, a sabedoria de Deus habitando em nós, para que nós possamos tomar sempre a decisão correta.